Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, apesar de estar pelo vídeo, mas eu quero agradecer e dizer a todos aí que vamos se manter calmo, que vai estar tudo certo. Mas vamos direto ao nosso assunto, que é o mais importante, para que a gente possa trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui o segundo reinado, então nós temos aí na apostila, eu quero que você preste bem atenção, porque na sequência da apostila vai ser tudo sobre o segundo reinado. Então nós vamos fazer alguns vídeos, né, para que a gente possa estar falando. Mas para começar, nós vamos começar com o golpe da maioridade. Para que eu possa entender o golpe da maioridade, eu preciso lembrar que Dom Pedro II era de menor. Havia uma alternância, lembra da Revolução Farroupilha, da cabanagem, balaiada, sabinada, e havia uma alternância no poder entre liberais e conservadores. Como eles perderam o controle da situação, eles acabaram então fazendo o quê? Bom, precisamos mudar a lei. Foi aí que eles mexeram na Constituição brasileira. Como que eles mexeram nessa Constituição? Eles diminuíram a maioridade de 18 para 15 anos, né, a idade que Dom Pedro II estava naquele momento, de 14 para 15 anos, e deram o poder para que ele pudesse governar. Dom Pedro II assumiu o país no momento de estabilidade política, onde o governo tinha muitos problemas para ser resolvido, principalmente por causa das revoltas. Lembro a vocês que mesmo com Dom Pedro assumindo o governo, ainda estava acontecendo a revolta da Farroupilha, a guerra dos farrapos, né? Por causa do charque, por causa dos impostos e assim sucessivamente. Outro fator importante que se destaca é esses grupos políticos. Quem eram esses grupos políticos? Então, nós percebemos que eles dominavam o país naquele momento. Então, esses grupos políticos, que eram liberais e conservadores, eles tinham domínio sobre. Por quê? Sobre o quê? Sobre a elite, porque eles eram a elite. E isso acabava tendo seus interesses. Agora, presta atenção. Os liberais significavam a ideia de mudança, por isso o nome, liberdade. Eles queriam liberdade. Na verdade, eles queriam a proclamação da República e o fim do Império. Já os conservadores queriam manter o imperador dentro do seu domínio. Mas Dom Pedro II, apesar de ser um garoto muito novo, presta atenção, ano que vem vocês vão estar no Enem, e aí ano que vem acaba toda essa folia que está acontecendo hoje no mundo, né? Infelizmente, a tristeza do vírus, mas isso acaba influenciando dentro do nosso contexto. Isso acaba lembrando, eu quero que vocês lembrem o seguinte, com essa mudança na política, os conservadores eles buscavam a permanência de Dom Pedro II para que eles pudessem ter o controle. Mas o Brasil estava em instabilidade, tanto políticas internas quanto as políticas externas. Tá? Isso acabou afetando, dentro desse ideal, a ideia de que pudesse fazer um retorno. Foi aí, nesse momento, que o governo de Dom Pedro II resolveu criar o parlamentarismo. Tá? Como se pode observar no slide, o parlamentarismo às avessas. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que durante o governo de Dom Pedro II, no Brasil foi criado o parlamentarismo. O parlamentarismo, nós sabemos que foi criado na Inglaterra com a finalidade, né, na verdade, em 1689, durante a Revolução Gloriosa, quando se derrubou a monarquia de Jaime II e seu genro Guilherme III deu um golpe, chamado de Revolução Gloriosa. Monarquia constitucional parlamentarista. O rei reina, mas não governa. Tá? O rei reina, mas não governa. Mas, peraí, mas no Brasil, quer dizer que Dom Pedro II não governou? Não. Por isso ele é chamado às avessas. Por que ele é chamado às avessas? Porque, na verdade, durante o governo brasileiro, o Dom Pedro II permanecia com o poder moderador. Lembra daquele quarto poder? Só que ele criou os ministérios. E ao criar os ministérios, ele deu um papel de um liberal ou um conservador ser primeiro-ministro. Ou seja, lá na Inglaterra, quem manda é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, no século XIX, quem manda é Dom Pedro II. Mas para ele articular as forças políticas com a elite, ele colocava um primeiro-ministro que não tinha poderes. Quem continuava mandando era Dom Pedro II. Tá? Outro fator, nesse holograma você pode observar, eu quero que você olhe bem nesse holograma, que como funcionava. Então o imperador tinha o poder moderador, ele chamava um primeiro-ministro, tinha os conselhos de Estado, o Senado, os conselhos de ministros
quem marcava e comandava as eleições e a Câmara de Deputados. Então eles tinham controle sobre toda a situação. Era uma forma que Dom Pedro II, apesar de ser um rapaz jovem ainda, mas uma capacidade muito grande, que só lembro a vocês que ele ficou com o tutor José Bonifácio, e José Bonifácio falou, bom, já que não é meu filho, pelo menos eu vou ensinar tudo que esse menino pode. Tem direito. Então ele estudava de manhã, tarde e à noite, e ele tinha esse contexto que acabava gerando um fator mais importante para ele. Mas durante o seu governo, ele teve alguns problemas, algumas dificuldades, tanto interna quanto externa. E isso acabou influenciando. Um movimento que acabou tendo início para eles, como uma política interna, foi a Revolução Praeira. A Revolução Praeira, ela tinha como objetivo os conflitos regionais. Peraí, mas tem alguma coisa a ver com a questão regional, questão da cabanagem, balaiada? Não, ele tem uma questão principal por causa da Revolução, por isso o nome praeira, nas ruas, né, na praia, isso se destacar. Qual era a finalidade? Qual eram os fatores? Descontentamento político, revolta da população contra a família Cavalcante, que ela liderava o Nordeste, a revolta do povo contra o controle do comércio e a defesa do fim do Império, ou seja, acabar com a implantação do Império e fazer com que o Brasil se tornasse republicano, ou seja, nos ideais do Partido Liberal. Essa foi a primeira revolta que começou então a se desvendar, a se desencadear no Brasil dentro do governo de Dom Pedro II. Outro momento importante foi já numa questão relacionado à questão externa, ou seja, aconteceu de fora para dentro. A primeira questão foi a questão Cristina, no ano de 1863, conflitos que geraram problemas diplomáticos com a Inglaterra. Lembrando que esses problemas diplomáticos com a Inglaterra estavam relacionados à causa do quê? Né? O navio inglês chegou ao Brasil e ao chegar aqui no nosso país, né, alguns marinheiros ficaram no Rio de Janeiro e outros seguiram com o navio até a cidade de Porto Alegre. Lá na cidade de Porto Alegre, antes de ser descarregado o navio, ele foi assaltado, roubaram toda a carga. E os marinheiros que ficaram no Rio de Janeiro, né, aproveitando a cidade maravilhosa, resolveram dar uma saidinha à noite, né? Ir lá onde as meninas prestam serviço aos homens à noite. E lá tomaram todas e mais um pouco. Ao retornar para o hotel, eles acabaram sendo então capturados pela polícia do Rio de Janeiro, né? E eles estavam tão bêbados, né? Mas tão bêbados que eles não conseguiam falar e os policiais na época não entenderam que eles eram ingleses, né? E acabaram então prendendo e inclusive até batendo. Nós acabamos gerando um problema diplomático com a Inglaterra. Esse problema diplomático só foi resolvido com a questão Christine, quando nós fomos julgados no Tribunal de Haia, na Holanda. Só para informação, o Tribunal de Haia, na Holanda, funciona até hoje, é um tribunal de guerra. O Brasil foi condenado a pagar 2 milhões de libras esterlinas pelo fato acontecido, né? É óbvio que o governo brasileiro não tinha dinheiro, teve que fazer empréstimo e fez empréstimo com quem? Com a própria Inglaterra, né? E pegando dinheiro da Inglaterra, acabou então pagando essa multa, essa dívida junto aos ingleses. Então esse foi o primeiro motivo que levou essa questão diplomática. Seguindo, nós temos as guerras platinas em relação à imposição dos poderes, à imposição de governantes nos países da América do Sul que fossem apoiados pelo Brasil, tá certo? Ou que o Brasil apoiasse, como a Argentina, o Uruguai, né? E nesse contexto acaba entrando o Paraguai. Só que o Paraguai está tendo um conflito interno entre a família do Mariscal, da família Lopes, que acaba resultando então na Guerra da Tríplice Aliança. Como Solano Lopes resolve então articular com os argentinos e com os uruguais, com Uribe e Higueres, na tentativa de dominar a América do Sul, ele acaba então tentando fazer um acordo, dizendo, vocês vão apoiar o Brasil, vocês vão ficar com o Brasil, mas por que ficar do lado do Brasil? Né? E aí ele resolve então começar uma guerra conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança entre o ano de 1964 e o ano de 1870.
tá? Isso é importante para nós. A princípio, agora eu quero que você preste atenção e durante a nossa aula daqui a pouco nós vamos estar ao vivo com vocês vão assistir esse vídeo, depois vai estar ao vivo comigo. Eu quero que você preste atenção, por quê? Porque ele acabou desencadeando uma guerra, e essa guerra teve uma repercussão muito grande, né? Uma repercussão grandiosa aqui na América Latina, com a participação de 4 países: Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, tá? Formando a Tríplice Aliança. Mas o ponto, antes de nós darmos toda a ênfase na Guerra do Paraguai, eu quero que lembre que o grande problema do Paraguai é que eles estão cuidando do problema do Rio da Prata, ou na verdade, qual é o motivo de que eles poderiam então escoar a sua produção. Como todos nós sabemos, o Paraguai, não tem saída para o mar. Isso acabava prejudicando o escoamento da sua produção. Esse escoamento da sua produção, ele mostrava dentro desse contexto o seguinte: como é que eu vou levar meus produtos para exportação? Eu tenho que passar por dentro de outros países. E aí que vai acontecer a confusão, tá bom? Então você vai assistir esse vídeo e mais tarde nós vamos estar ao vivo com vocês pelo sistema. Muito obrigado e até daqui a pouco.